Missionários? Evangelistas? Quem deve pregar? Quem deve pregar o Evangelho? Quem deve levar a boa notícia? Quem é que deve? Quem deve? Diga comigo, você deve pregar o Evangelho. Você deve pregar. Mais uma vez, diga, você deve pregar o Evangelho. Meu Deus. Agora diga comigo, nós devemos pregar o Evangelho. Agora diga, eu devo pregar o Evangelho. Glória a Deus por isso que nós devemos pregar. Você tem que pregar, eu tenho que pregar. O Evangelho é a boa notícia que aqueles que estão sob a má notícia vai receber quando você chegar lá para falar. Glória a Deus. Agora existe alguma desculpa que a igreja dá para não pregar o Evangelho. Vida gostosa é sair, ver o trono. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Desculpas que a igreja dá para não pregar o Evangelho. São muitas, separei só 3. Não quero perder você. A primeira desculpa, eu não tenho dinheiro. Olha aí. Eu não tenho dinheiro para pregar o Evangelho. Quando foi que o dinheiro foi problema para Cristo chegar ao coração do pecador? Meu Deus. Quando foi? Irmãos, hoje nós temos uma estrutura, é bonito, né, pastor Marcos? Tudo organizado, quer tirar uma xerox de uma secretária, quer fazer uma ligação, pode fazer uma ligação, é bem assim. Mas os irmãos se reuniam na casa da frente. Os cristãos primitivos, eles sofriam 3 acusações. Eles eram considerados como antissociais, porque hoje a gente vive, né? A gente vê muita igreja andando lado a lado com o mundo, mas os primitivos, após a morte dos apóstolos, como vem Constantino, antes de Constantino fechar com a igreja, na época que a igreja era perseguida, os irmãos eram considerados como antissociais, porque eles não participavam das Olimpíadas. E as Olimpíadas tinham suas adorações aos deuses. Então, eles criticavam o cristão como antissociais, porque não participavam das Olimpíadas. Os cristãos também, eles eram acusados de prostituto, porque o marido chamava a esposa de irmã. Irmã Tamires, irmão Emerson. Então ele dizia, eles tudo aí, negócio de irmão, eles mantêm relações entre eles mesmos. E os irmãos adoravam escondido por causa da perseguição. Os irmãos sofriam essa acusação. Uma outra acusação, a terceira acusação que os irmãos sofriam, eles eram chamados de canibais. Porque quando eles celebravam a ceia, esse é o pão, que é o corpo, e aqui é o vinho, que é o sangue. Hoje nós temos liberdade para adorar a Deus. Tivemos uma ceia hoje, uma bênção. Se você quiser entrar agora no ônibus pregando, você vai pregar o Evangelho. Se você quiser pregar o Evangelho amanhã na sua faculdade, você vai pregar o Evangelho. Temos a liberdade. Segundo a história, diz que quando pararam de perseguir os irmãos, quando Constantino fecha com a igreja, diz que teve cristão, segundo a história, que disse assim, e agora que nós não somos mais perseguidos, o que vai acontecer com a gente? Porque os irmãos tinham prazer naquilo ali, os irmãos morriam adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Dinheiro nunca foi problema. Se você não tem dinheiro para pregar o Evangelho na África, prega para o teu vizinho, prega para o teu pai, prega para a tua mãe, prega na faculdade, prega na fila do banco, prega na sua empresa, prega na escola, prega o Evangelho. Dinheiro não é problema para você pregar o Evangelho. Uma outra desculpa que a igreja dá para não pregar o Evangelho: eu não sei falar de Jesus. E aí? Olha aí. Eu não sei falar de Jesus, irmãos. Quando você diz eu não sei falar de Jesus, sabe o que é que você não sabe? Você não sabe falar comigo, eu também não sei falar comigo. Você não sabe. Porque tem pessoas que imaginam que para evangelizar ele tem que ter uma eloquência. É porque naquela época, aquele Deus do céu e a terra, o Espírito pairava. Dizia você, o que esse pecador não quer, se pelo amor de Deus. Eu não sei falar de Jesus. Aí a pergunta é, você não sabe falar bonito? Ou você está dizendo que não sabe falar porque você não lê a Bíblia? Eu duvido você ler a Bíblia e você não conseguir falar de Jesus. Louvado seja Deus. É como diz o professor na faculdade, né, a Bíblia é um livro perigoso. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a mergulhar, o seu coração começa a queimar, você vai ser pregador do Evangelho, você vai querer ganhar todo mundo, sabe por quê? É um livro perigoso, ele mexe em você, ele sacode a sua estrutura, ele muda o teu processo, ele faz você abrir mão de prioridade. E o que é que aconteceu? É porque hoje eu estou lendo um livro perigoso.
Jesus, eu até dei risada. Eu fui evangelizar aqui na Ferreira, irmãos. Eu não vou falar do Evangelho de João, porque eu não conhecia João. Não vou falar do Evangelho segundo Marcos, eu não conhecia Marcos. Mas eu estava lá em Isaías 55, 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, Isaías nesse dia abençoou. A Bíblia falou, ei, você fala de Ezequiel. Irmão, todo mundo de bandeira vai falar para você. Isaías 55 eu falava como se fosse a primeira pessoa. Chegava na esquina, tinha outro Isaías 55, 6. Eu desci a escada, Isaías 55, 6. Eu virei na esquina, Isaías cansou nesse dia. Eu não sabia nada, eu vou falar o quê? Eu vou falar o que eu sei, Isaías 55, 6. Buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Não precisa de teologia, está dizendo que é para buscar, que é para invocar e que ele está perto. Pronto. E Deus honrou. Aí no outro dia Deus foi me dando outros versículos, aí foi, né, preparando o repertório. E aí foi colocando no depósito. Mas eu não tinha muita coisa para falar. Como alguém disse, a todo tempo prega o Evangelho, se possível for, use as palavras, ou seja, a sua vida é a pregação do Evangelho na cidade que você reside, na casa que você mora. A sua vida é o Evangelho. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, ele mudou, ele era uma má notícia no casamento, ele era uma má notícia na família, ele era uma má notícia na sociedade, ele era uma má notícia no bairro que ele mora. E o que ele é agora? Ele é uma boa notícia. Mas o que foi que aconteceu? Não tem ciência. O que foi? Conte, compartilhe. Ele conheceu o Evangelho. Quando aquela mulher em Samaria, samaritana, ela vai encontrar Jesus, e ela é interessante. Aquilo ali é uma crítica à igreja que não cresce e coloca a culpa em alguma coisa. Porque quando a igreja não cresce, ela não está no Espírito, não está no Espírito, não tem outro caminho, não no seu crescimento. Eu digo a você, pô. Aquela mulher foi na fonte de Jacó. Imagine que a fonte de Jacó é uma congregação. E vai um pregador, o nome dele é Jesus. E vem uma única ovelha, pega a água da fonte. Jesus conversa com aquela mulher. Quando ela chamou os maridos, ela diz, não tem marido, disse, bem, que tem agora até o tempo. Já tivesse? Já tivesse outros maridos, que tem agora até o tempo. Ela começa a questionar, ela sai um pouco da dimensão, ela vai para a questão da adoração. E ela diz, Senhor, eu quero beber desta água. O Senhor falou, se eu beber, eu não vou ter mais sede. Ela quer beber da água. Depois que ela questiona a água, Deus questiona a sua vida conjugal. Ela larga o seu cântaro, ela chega em Samaria. Ela não leu o Evangelho de João, ela não leu o Evangelho de Marcos, ela não leu o Evangelho as cartas paulinas, as cartas petrinas, ela não leu nada. Mas ela disse, encontrei um homem que mudou a minha vida, falou a minha vida toda. A vida daquela mulher foi uma mensagem. A Bíblia diz que toda a Samaria vem ter com ela. Eu quero dizer que você não conhece toda a Bíblia, mas se o Evangelho mudou a sua vida, o seu pai vai dizer, ele é uma boa notícia, porque o Evangelho mudou a vida dele. Eu quero dizer, meu amigo visitante, o Evangelho é a boa notícia que o evangelista tem para você nesta noite. Ele quer mudar a sua vida. Conheci um homem que falou a minha vida toda a Samaria vem ter e diz, olha, nós agora cremos não porque você falou, também vimos. Um homem. Eu não sei falar de Jesus. Você não tem inspiração de vida, não? Você não tem inspiração para pregar o Evangelho? Tem inspiração para tantas coisas, mas não tem inspiração para falar de Jesus? A terceira desculpa, não tenho tempo para pregar o Evangelho. Eu sou um cara agendado, sou gerente do banco, sou um engenheiro civil, tenho que organizar as coisas, tenho que preparar reuniões, tenho que palestrar, sabe? Eu não tenho tempo. Pega ele, seu pai. Você não pega avião, não? Prega no avião. Você pega táxi? Prega para o taxista. Você vai na padaria comprar pão? Prega para o padeiro. Você entra no mercadinho para comprar um feijão? Prega para o cara do mercado. Você atravessa o idoso na rua? Prega. Prega para o idoso. Você não vai na barbearia cortar o cabelo, não? Prega para o barbeiro. Ou você só fica trancado em casa? Se você só fica trancado em casa, amém. Mas se você sai, você tem tempo para pregar o Evangelho. Agora tem um porém. O Evangelho da sua vida não é prioridade. Pessoas estão indo para um abismo eterno em alta velocidade. Imagine você dirigindo um carro e de repente você ouve a voz de Deus e essa voz diz para você, pare o carro.
Tem um abismo à sua frente. Você para o carro, sai do carro, anda um pouco adiante e você vê o abismo. Só que na medida que você está voltando com o seu carro, você vê vários carros indo em direção ao abismo que você estava indo em direção. Você assinaria com a mão? Você daria um sinal para aquelas pessoas parar o carro? E quando essas pessoas parassem os seus carros, você diria, não continue, porque se você continuar, você vai morrer. Tem um abismo lá na frente. Ou você simplesmente entraria no seu carro, daria a volta, seguiria a viagem e não se preocuparia com aquelas pessoas. Eu quero dizer que quando você não prega o Evangelho, é semelhante a um homem que está vendo as pessoas dirigir os seus carros em direção ao abismo e você não compartilha com ele. É forte. Quando nós não pregamos o Evangelho, estamos fechando os olhos diante das pessoas que estão morrendo espiritualmente. O que me impede de pregar o Evangelho, meu irmão? Pregar o Evangelho não é você simplesmente vir aqui ao domingo às 14 horas. Se vier, bênção. Estamos assinando carteira. Pode vir sem curso profissionalizante, sem curso de internet, computação, pode vir. Não precisa vir ao superior. O Ministério de Evangelismo está pegando o currículo. Mas eu não quero dizer que você prega porque você veio ao domingo. Eu quero dizer que a sua vida é um Evangelho vivo. Aonde você vai? Se você está no shopping, o Evangelho está no shopping. Se você está na faculdade, o Evangelho está na faculdade. Se você está no seu bairro, o Evangelho está no seu bairro. Uma certa feita, o irmão Robson fez uma brincadeira com o irmão Rogério. Ainda bem que ele não colocaram em prática, porque ia ser algo mesmo que ia balançar a estrutura, pastor. Ele estava com um projeto de perguntar aos irmãos que estavam desempregados, ia dar um determinado valor para os irmãos evangelizados. Ia vir muita gente pregar o Evangelho. E depois eles quer dizer que tem que pagar para você falar de Jesus, né? Tem que pagar para falar de Jesus. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. A mensagem da cruz para os que merecem é loucura, mas para nós que somos salvos não é loucura, é o poder de Deus. O Evangelho na sua boca é o poder de Deus. O Evangelho no meio da igreja é o poder de Deus. A igreja que tem projetos, a igreja que tem ideias, a igreja que tem orçamento, a igreja que tem pessoas brilhantes, ela pode fazer tudo, mas se ela não prega o Evangelho, é uma igreja debilitada, uma igreja deficiente, porque a igreja, para ser igreja, ela tem que ter compromisso com o Evangelho. Prega o Evangelho. O apóstolo Paulo, como estava aconselhando Timóteo, ele falou, pregue a palavra. Se coloque de pé, por favor. Chamar o Ministério do Louvor. Louvado seja Deus.